Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 10 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Jesus é Deus Criador e Salvador. Todas as pessoas precisam receber a resposta que é Cristo. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução de Deus para todos os problemas da humanidade. Essa resposta nós recebemos unicamente por meio do Evangelho. Você está interessado em conhecer e saber mais a respeito de Jesus? Vamos para o vídeo da mensagem. Jesus é Deus Criador e Salvador. Leamos Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, versículo 12 e versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nas páginas do Novo Testamento, nós podemos ver quão tardos foram os primeiros discípulos para compreender os assuntos espirituais, tardos para compreender quem era Jesus. Por exemplo, quando já se aproximava o fim da jornada terrena de Cristo, Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus foi: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9. E naquele momento tão decisivo, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 56. Pergunto, quantos discípulos conheciam quem era Jesus? Mesmo após cerca de 3 anos de caminhada com o Senhor, mesmo depois de terem visto tudo o que viram e posteriormente testemunharam, até o momento da morte do Senhor, os discípulos ainda não haviam adquirido um conhecimento profundo, sólido, sobre quem era Jesus. Contudo, após a ressurreição do Senhor, Jesus apareceu vivo, a Bíblia diz isso, e esteve com os discípulos por um período de 40 dias, um seminário sobre o reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3, por favor, confira. Tente calcular a grandeza daquele seminário, com o Senhor ressurreto, por 40 dias, em pessoa, ministrando. Os discípulos não tinham mais nenhuma dúvida quanto à autoridade, veracidade e exatidão do ensino de Jesus. Sabiam que todo o seu ensino era perfeito. E quando Jesus se despediu e foi elevado aos céus, da parte do Pai, Jesus enviou o Espírito Santo prometido, enviou o Espírito da verdade, enviou o Conselheiro para estar com os discípulos para sempre. Referindo à vinda do Espírito Santo, Jesus disse: O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Portanto, quando nós olhamos para a grandeza das revelações contidas nas palavras com que o apóstolo João iniciou o seu evangelho, o texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, versículo 12 e 14, nós logo concluímos: João queria que todos os seus leitores, desde o início, soubessem quem é Jesus. Em outras palavras, aquilo que João compreendeu não no início de sua caminhada com Cristo,
mas em sua maturidade espiritual. João tomou providências, escreveu, documentou, fez questão de deixar absolutamente claro, logo nas primeiras linhas do seu evangelho, para que todos soubessem, desde o começo, soubessem desde o princípio, desde o início, que Jesus Cristo é Deus, Criador e Salvador. Ter conhecimento da divindade de Jesus Cristo é essencial, porquanto esse conhecimento muda completamente o nosso relacionamento com Deus. Esse conhecimento transforma a nossa vida, muda o nosso presente, muda a nossa maneira de ser, a nossa atitude, muda o nosso futuro, muda a nossa destinação. Em se tratando de Deus, há apenas duas respostas possíveis. Ou os nossos joelhos se dobram em devoção, em adoração, diante daquele que nos criou, reconhecendo a sua majestade, a sua grandeza, a sua santidade e os seus direitos sobre a nossa vida, ou nós continuamos sendo as mesmas pessoas que sempre fomos, pessoas separadas de Deus, sem luz, sem transformação, pecadores rebeldes e inexcusáveis. Diz o versículo 1: no princípio era aquele que é a palavra. A expressão no princípio, ligada ao vocábulo palavra, aponta para a eternidade passada, indicando que a palavra é eterna. Ou seja, a palavra não teve princípio de dias. A palavra pré-existia a criação. A palavra deu início a tudo, criou tudo. Todos nós iniciamos a nossa vida quando fomos concebidos por nossos pais e surgimos como um pequeno embrião no ventre de nossas mães. Antes disso, nós não existíamos, mas com o Senhor Jesus Cristo é diferente. Jesus já existia muito antes de surgir no ventre de Maria. Jesus já existia muito antes de seu nascimento em Belém. Jesus é eterno. Em Salmos 90, versículo 2, a Bíblia diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é eterno. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a mensagem de Deus para a humanidade. Jesus é, em si mesmo, o conteúdo absoluto daquilo que Deus tem para nos dizer, daquilo que Deus quer que conheçamos e saibamos. É para Jesus que nós devemos olhar sempre. E claro, não podemos deixar de mencionar que Jesus é o Evangelho. O Cristo é uma boa notícia com toda certeza. Por meio de Jesus Cristo, Deus abriu o caminho para que seres humanos pudessem ser reconciliados com Ele. Por meio de Jesus Cristo, Deus abriu o caminho para que homens, mulheres e crianças pudessem experimentar recriação, para se tornarem humanos de verdade, para se tornarem semelhantes a Jesus, se tornarem filhos de Deus ungidos, membros da família do céu. Versículo 12 fala sobre isso. E quando a Bíblia diz que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, versículo 14, que tremenda é essa verdade. O Criador de todas as coisas se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de homem. Você pode imaginar o Deus que tudo criou consentir em se tornar uma simples criatura e parar no ventre de uma mulher. Pensa na grandeza infinita de Deus. Pensa na magnificência do Eterno. Por favor, se esforça um pouco e tenta calcular a distinção infinita que há entre a criatura e o Criador. Ele tornou-se carne, tornou-se homem e num corpo como o nosso, glorificou perfeitamente ao Pai. Jesus jamais pecou.
foi à cruz e morreu por nossos pecados. A humilhação de Jesus não começou na cruz. Começou antes. Começou quando ele levantou-se de seu trono e deixou a sala do trono. Consentiu em se tornar um embrião no ventre de Maria. Quanto amor, quanta graça. Deus tornar-se semelhante a um daqueles que ele criou. Deus nos criou do material mais simples, o pó da terra, e ele escolheu se tornar semelhante a nós. Nós não merecíamos. Vamos recapitular. Como homem de carne e osso, aquele que é a palavra, o eterno, o criador de todas as coisas, esteve na terra por cerca de 30 anos. Foi à cruz e morreu na cruz, mas ressuscitou. O seu túmulo ficou vazio. Após ressuscitar, o homem Jesus esteve com os discípulos. Disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, documenta isso. O Cristo ressurreto, num corpo como o nosso, permaneceu com os discípulos por 40 dias. Atos 1:3. E quando chegou o momento de retornar, a Bíblia diz que o homem Jesus foi elevado às alturas, enquanto os discípulos olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Atos, capítulo 1, versículo 9. O Senhor Jesus foi recebido acima na glória. Você já pensou com que expectativa o momento do retorno de Cristo à sala do trono, ao céu, estava sendo aguardado pelos seres celestiais? O retorno do rei. Imagina isso, o mundo espiritual parou. Os anjos tinham conhecimento de parte daquilo a que o Senhor havia se submetido por amor aos seres humanos. Rejeição, traição, abandono, escárnio, violência física e morte por crucificação. Os anjos viram muitas coisas, mas em nenhum momento tiveram licença para agir em sua defesa. Eu fico imaginando a perplexidade dos anjos diante da grandeza do amor de Deus manifestado na cruz. O amor de Deus por pessoas como nós, meras criaturas suas, criaturas indignas do seu amor. Por mais de 30 anos, o homem Jesus esteve na terra. Mas agora, finalmente, o rei está retornando para o céu. Chegou a hora de Jesus voltar para o seu trono na glória. Vamos imaginar o ambiente e o protocolo da majestosa sala do trono. Com toda a dignidade e com toda a pompa, Jesus, o vencedor, é anunciado. É introduzido na sala do trono. Todos de pé. O Pai, assentado em seu trono, recebe seu amado Filho. Afetuosamente, o Pai dá boas-vindas a Jesus e diz: te dou um nome acima de todo nome. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Todos celebram a vitória do Cordeiro. O homem Jesus foi supremamente exaltado. Recebeu de seu Pai um nome que está acima de todo nome. Todos ali, reunião festiva, todos celebrando o retorno do Rei, celebrando a vitória. Que festa, que alegria no céu. Pergunto, quem mais estava naquela festa? O Espírito Santo. Tão grande era a festa, tão grande aquela celebração e todos envolvidos, arrebatados com o retorno do Rei, com a suprema exaltação de Jesus, com a pessoa de Jesus ali presente. Então, o Senhor dirigiu-se ao Espírito Santo. Espírito Santo, é chegada a hora de você descer. Estão te esperando lá embaixo. Então, 10 dias após a ascensão do Senhor, a Bíblia diz, Atos, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A descida do Espírito Santo deu início à era da igreja. Surgiu na terra uma nova realidade, uma comunidade absolutamente nova, formada por pessoas cheias do Espírito de Jesus, filhos de Deus ungidos, testemunhas de Jesus Cristo, anunciadores de boas novas, pessoas norteadas por princípios e por valores celestiais, e o céu sendo povoado por homens, mulheres e crianças de todas as tribos, línguas, povos e nações. Oremos. Pai, te agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar a Jesus Cristo como Deus Criador e como Deus Salvador, e me devocionar, dar culto, louvar e testemunhar. Te agradeço por poder tomar a minha parte na obra de evangelização, para que vidas sigam sendo salvas e os remanescentes sigam sendo levantados. Eu oro em nome de Jesus. Amém. De todo o coração, agradeço por suas orações, por sua participação na distribuição dessa mensagem e por todo o seu apoio. O tema do próximo vídeo é Quando o poder de Deus se manifesta em nossa vida. Até o próximo vídeo. Graça abundante.